E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Se você é um jogador que tem um pouco de dificuldade de jogar contra as linhas ultraposicionais que surgem do gambito da dama e você está procurando uma opção mais agressiva para as pretas, que pode ser jogada, é claro, em alto nível de jogo, então você está no vídeo certo, porque hoje nós vamos explorar o contra-gambito Albin. Vamos lá, o oponente joga peão D4, nós vamos responder com peão D5 e quando vem o gambito da dama, oferecendo o peão de C4 para ganhar atividade, caso nós capturemos o peão, nós vamos oferecer o que é chamado de contra-gambito, que é quando você responde ao gambito de um peão com o gambito de um peão também. Então agora o nosso oponente ofereceu o peão de C4 para nós, para que nós possamos capturá-lo e ele vá jogar com bastante atividade, e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, oferecendo a ele o peão de E5, tendo como objetivo principal liberar cedo as nossas peças. Então vamos lá. Nesse gambito existe primeiramente uma armadilha extremamente famosa, que é a armadilha Lasker, na qual existe uma subpromoção para cavalo lá para o 8º lance. O que é isso? Quer dizer que você vai levar esse peãozinho aqui lá para o lado de lá do tabuleiro do seu adversário. E na hora de promover o peão, você não vai nem escolher uma dama, você vai escolher um cavalo. Todo jogador tem que fazer essa armadilha pelo menos uma vez, nem que seja só para falar que fez. É uma das armadilhas mais bonitas, então vamos logo a ela. Pois bem, qual que é a ideia? A ideia do gambito principal é que nós estamos entregando aqui o peão de E para o oponente. O peão está de graça, ele pode simplesmente tomar com o peão de D dele. No entanto, ao capturar o peão, nós vamos ter um alvo para atacar, que é esse peão de E5 aqui, bem como nós já liberamos o bispo muito cedo. Então, esse bispo de F8 vai vir para B4 em 90% das posições do gambito. Mas primeiro nós vamos avançar o peão de D, tendo em vista que se nós capturarmos o peão de C dele, certo? Ele vai trocar damas e a nossa posição fica pior porque perdemos o roque. Ao avançar esse peão para D4 também, nós temos aqui uma posição um tanto quanto confortável de jogar. Temos um alvo para atacar, que é o peão de E5. Quase todo o nosso desenvolvimento de peças vai ser atacando o peão, caso o adversário não caia na armadilha, certo? No entanto, qual que é a ideia principal aqui que o jogador amador tem para as brancas? Ele quer jogar aqui o peão E3 para contestar o nosso peão, porque se a gente captura, ele pode só trocar damas e estamos num final de jogo bem pior, porque temos um peão a menos, as brancas não tem problema nenhum. Então esse peão E3 vem muito com o intuito de que a gente capture e ele vai transferir isso daqui para um final de jogo onde ele tem um peão a mais. É claro que nós não vamos capturar o peão. Ao invés disso, nós vamos jogar o lance bispo para B4, desenvolvendo o bispo com cheque, e esse não é um cheque que pode ser defendido de maneira confortável, tendo em vista que cavalo C3 simplesmente perde o cavalo para o peão. Portanto, com qualquer peça que ele defendeu cheque de cavalo ou de bispo, tem que ser aqui em D2. Ele claramente também não quer só avançar o rei e perder o roque, né? Isso daqui não é interessante para as brancas. Então, vamos lá. O mais comum é ele defender isso daqui de bispo e agora o bispo dele está cravado. Portanto, quando nós capturamos o peão, algumas coisas devem ser notadas. Se ele quiser recapturar, ele tem que recapturar com o peão de F. E ele não pode mais trocar damas. Por isso que esse bispo B4 intermediário foi importante. Nós estamos também dando um bispo de graça para o adversário se ele quiser. Ele vai aprender de maneira muito amarga que isso não é uma peça grátis, certo? E não é tão fácil de calcular dessa posição de brancas o porquê que essa não é uma peça grátis. Porque todos os golpes das pretas parecem não funcionar. Mas você vai entender agora mesmo que bispo toma bispo perde miseravelmente para a nossa ideia de subpromoção para cavalo. Como assim? Vamos continuar. Nós tomamos o peão de F e se o adversário captura o peão, ele perde a dama. Simples, certo? Então ele não pode capturar o peão. Ele deve jogar rei E2. E o cálculo que ele certamente fez antes de tomar o bispo gratuito é que, se vier o lance bispo G4, tentando ganhar a dama através do ataque raio-x, as brancas podem tranquilamente defender de cavalo e tá tudo certo para elas. E que se a gente seguir tomando o cavalo e promovendo para uma dama, ele pode primeiro trocar damas e posteriormente capturar a nossa dama e a posição está igual no quesito material, exceto que ele tem uma vantagem grande de desenvolvimento e basicamente a nossa armadilha não funcionou.
Qual é o truque aqui? Bem, aqui tem uma armadilha bem famosa, já foi jogada aqui no Lichess mais de 60 mil vezes, que é você tomar o cavalo promovendo para um cavalo. E qual é o objetivo? O objetivo é que vem com cheque. Portanto, o adversário precisa ou mover o rei dele, claro, pendurando a dama, ou tomar o cavalo de torre. Nenhuma das opções segura a dama, porque agora não tem mais o cavalo para cobrir o cheque de bispo em F3. Então, bispo G4 já ganha a dama do adversário. Ele vai ter que jogar rei E1, rei E3 ou se não rei F2 e qualquer que seja o lance que ele jogue, nós vamos capturar a dama dele e posteriormente vencer o jogo. Isso daqui se chama armadilha Lasker e se você gostou, já dispara o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque mais bonito do que isso não fica daqui pra frente, mas você tem que saber jogar de qualquer forma se o seu adversário não cair na armadilha. Vamos lá, você já entendeu por que aquele bispo que a gente entregou não é de graça, ok? O oponente não pode pegar o bispo. Mas e se ele pegar com o peão de F? Pois bem, primeiramente, né, ele acabou de dobrar os peões. Então esse peão extra que ele tem não é nada demais. Mas o mais importante é que agora ele abriu essa diagonal para o rei dele. Portanto, nós vamos seguir com a ideia de dama H4 cheque. E esse dama H4 cheque é importante, por quê? Se ele defende com o peão de G, nós podemos vir para a casa de E4, ameaçando a torre. Ele deve defender a torre, provavelmente aqui com o cavalo F3, é o mais natural. E aí a gente toma o peão que a gente gambitou. Tomamos aqui o peão de E3 e vamos trocar tudo e levar isso para um final de jogo. Mesmo que o oponente não caia na armadilha, é uma posição onde você igualiza material, leva para um final de jogo e na realidade é um final de jogo bem agradável para as pretas. Quer dar uma olhada? Ele tem que cobrir o cheque, certo? Seja de bispo, seja de dama e nós vamos trocar tudo. Então digamos que ele cubra de dama, que é o mais comum. Bispo toma bispo, cavalo toma dama, bispo toma dama e agora nós estamos no final de jogo, onde por um lado nós estamos meio atrás em desenvolvimentos, mas por outro ele tem esse peão bem frágil na casa de E5, que é meio difícil de defender e nós já podemos atacá-lo imediatamente, por exemplo, com o cavalo C6, posteriormente com o cavalo E7 para trazer o outro cavalo para G6 e o adversário aqui não tem alvos para atacar na nossa posição, portanto é um final de jogo tende a ter resultados positivos para as pretas. Se você der uma olhada aqui, as brancas vencem 40% das vezes e as pretas vencem 52%, sendo que 8% das vezes isso daqui vai terminar num empate. Beleza? Aquela ideia de dama H4 cheque, ela é uma ideia bem importante. Você vai utilizá-la quer o seu adversário bloqueie aqui de bispo, quer ele bloqueie, por exemplo, de cavalo. Então, se ele jogar algo como cavalo para D2, a ideia é semelhante, você toma o peão de E3, ele vai retomar com o peão de F e agora dama H4 a gente vai seguir pela mesma linha. Peão G3, a dama vem para E4, dando um duplo na torre e no peão. Cavalo F3, a gente toma aqui o peão com cheque sem problemas ou podemos seguir pressionando aqui o cavalo com bispo G4. Não vai levar a muita coisa porque é relativamente fácil dele lidar com a pressão. Portanto, independente do que ocorra, quer seu adversário caia ou não na armadilha, nós temos como assegurar a vitória do peão de volta, que a gente gambitou, e temos também como levar esse jogo para um final de jogo que tende a ser favorável. Isso tudo se o adversário jogar esse peão E3, que é um lance que parece muito natural, mas ele assume desvantagem. Ou cai na armadilha, que vai ser o mais comum e é uma armadilha muito linda, ou senão ele vai para um final de jogo pior. E se ele não jogar o peão para E3? Se ele jogar, por exemplo, aqui cavalo F3 ameaçando o peão. Nessas linhas nós vamos seguir desenvolvendo normalmente. Veja só, cavalo C6 defende o peão, bota pressão no peão dele de E5. Muitas das vezes ele vai seguir para aquela mesma linha com o peão E3. E toda vez que ele jogar o peão E3, eu quero que você pense, eu não posso capturar se a troca de damas for permitida e eu perco o roque com isso. Ao invés disso, você vai jogar o lance bispo B4 cheque da mesma maneira. Ele vai tender a defender aqui de bispo e agora a posição um pouco diferente. Por que a posição é diferente? Não existe mais o cavalo para a gente tomar lá na casa de G1 promovendo para cavalo, mas nós continuamos com uma posição bem melhor se a gente simplesmente toma o peão de E dele. O nosso bispo agora não está sendo sacrificado, o cavalo defende ele. Então, se bispo toma bispo, nós podemos seguir primeiro tomando o peão aqui. O adversário não vai tomar para não perder a dama, então rei E2. Mas aí nós podemos simplesmente simplificar a posição, certo? Trocando damas nós mesmos, depois recapturar o bispo e
Estamos numa posição total e completamente confortável para as pretas de uma forma ou de outra. Então aquele E3 ele vai ser um erro independente de que parte do jogo ele vier, tendo em vista que o bispo vai poder vir para B4. Um lance que as brancas vão poder jogar aqui, caso elas já conheçam um pouquinho essas armadilhas, é o lance peão A3. Qual que é a ideia do lance? As brancas estão dizendo, esse lance seu só funciona porque você tem o bispo para B4 cheque, portanto eu vou tirar esse cheque e agora o seu gambito não tem mais ideias. Não poderia estar mais enganado. É claro que ele acabou de lidar com a maior parte das armadilhas, que levariam uma posição ganha em poucos lances. No entanto, nós ainda temos pelo que jogar, que é esse peão enfraquecido na casa de E5. Portanto, eu recomendo que você jogue o lance cavalo para E7. Esse lance bloqueia o bispo, mas não tem problema, tendo em vista que o bispo não pode mais sair com cheque para a casa de B4. Mas ele também prepara para que nós trouxemos o cavalo para duas casas. Primeiro, nós podemos trazer o cavalo para G6, botando pressão no peão de E5. E também podemos trazer o cavalo para F5 para defender o peão de D4. O mais comum aqui é que depois de A3 ele vai jogar aquele lance peão E3, tendo em vista aquela mesma tática, se a gente tomar ele troca damas, só que agora a gente não tem mais o bispo B4. O que é que eu vou recomendar? Primeiro você crave o cavalo, defenda o peão taticamente, se ele toma o peão nós podemos retomar de cavalo, botando pressão na pressa cravada sem problemas. Então ele vai jogar algo como bispo E2 e agora nós podemos tomar o peão de E3 sem problemas. Por quê? Se ele troca damas na posição, agora nós podemos recapturar de torre e isso vai deixar a nossa posição um tanto quanto diferente. Por que é que a posição é diferente se a gente toma de torre? Bem, ela é bem superior pra gente, veja só. Dama toma dama, torre toma dama e agora a gente tem uma torre aqui na coluna aberta. É que ela vai recapturar aqui o peão de bispo mesmo, né? Não de peão. Nós podemos tomar o cavalo e levar essa posição para um final de jogo onde no mínimo nós asseguramos o empate. Como assim no mínimo a gente assegura o empate? A realidade é que tem um empate forçado aqui que é bem bonito para as pretas e é bem legal para você jogar contra oponentes que sejam de rating maior do que o seu, ou em torneios onde você realmente precisa assegurar um empate em alguma rodada específica. Você pode jogar, por exemplo, cavalo toma E5 aqui. É muito natural que ele vá tomar o peão, certo? Que o peão está pendurado ali. Bispo toma B7. Ó, note, ele não precisa tomar, só que se ele não tomar, nós vamos tomar o bispo, dobrar os peões dele e tudo mais. Portanto, isso daqui é uma linha bem forte para as brancas. As brancas jogam fazendo lances naturais. Nós tomamos aqui o peão do C4. Tem mais um peão pendurado ali em A7, bispo toma 7 e agora nós jogamos cavalo A5, ameaçando o bispo e também ameaçando o lance cavalo B3. Não dá para defender os dois, então o bispo volta para F3 e agora a gente força um empate com o cavalo B3, ameaçando a torre. Como é que isso aqui força um empate? Bem, ele não quer entregar uma torre inteira pra gente por nada, portanto ele vai jogar torre A2. Aí a gente ameaça a torre de novo, e ele tem que jogar torre A1. A gente ameaça a torre de novo, e ele tem que jogar torre A2. Então você tem como forçar um empate por repetição aqui nessa posição contra jogadores muito fortes, beleza? Essa daqui é uma linha que eu aprendi com o Nelson Lopes, que é mestre nacional. Também tem canal aqui no YouTube, então eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque eu não conhecia essa linha, mas eu achei ela incrível. Muito legal mesmo, né? Uma coisa que a gente pode notar é que ele não é obrigado a aceitar o gambito. O mais comum é que ele aceite, mas 20% das vezes o oponente tem medo de entrar em gambitos para os quais ele não tem preparação, então muitas vezes ele vai jogar algo como cavalo para C3, ameaçando o nosso peão de D5 e recusando o gambito. Aqui nós entramos na linha principal do contra-gambito Albin recusado. Eu recomendo a vocês que vocês tomem o peão de D4 e façam ele retomar de dama. E aqui parece que a gente tá numa enrascada, né? Porque se a gente toma o peão, ele vai tomar a nossa dama e vamos perder o roque. No entanto, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos jogar cavalo C6 com o tempo em cima da dama. O oponente, muito astuto, provavelmente vai perceber que essa dama pode só pegar o peão, certo? Então, ó, dama toma peão, na expectativa de que nós vamos tomar a dama dele, perder imediatamente para cavalo toma ameaçando o duplo. Estamos novamente naquele tipo de final de jogo que é bem pior pra gente e que as brancas sempre querem forçar se achando muito espertas.
Mas, na realidade, nós não vamos trocar damas e nós também não queremos que ele tome a nossa dama e nós tenhamos que recapturar de rei, porque aí a gente perde o roque e a posição é muito pior. Qual é o lance que a gente pode jogar aqui nessa posição? Nós devemos jogar um lance bispo e6, ameaçando a dama e oferecendo a troca. Dama toma dama agora é bom pra gente porque trazemos a nossa torre para casa D8 e a torre está na coluna aberta, mas mais importante que isso, agora, independente do que o nosso adversário jogar, nós temos uma ameaça fortíssima nessa posição por conta da atividade das peças das pretas. Então, digamos que o adversário siga nas linhas mais comuns, por exemplo, cavalo F3. Aqui a gente pode jogar cavalo B4 e ameaçar o duplo. Não tem o que o cara fazer. Olha só, se ele jogar torre B1, muito comum para salvar a torre, né? Ele vai perder por checkmate, porque agora cavalo C2 é checkmate. O rei não tem como se aproximar para salvar o duplo. E o interessante é que ele não tem tanto como parar essa ideia. Ele não consegue trazer o rei para parar a ideia. E se ele jogar peão A3 para impedir o cavalo B4, a gente vai fazer a mesma coisa, exceto que por D4 a gente ameaça a mesma ideia. Se o rei vem para cá, agora tá no cheque descoberto, né? Não é nem um cheque descoberto, é um cheque duplo mesmo, que ganha a torre do mesmo jeito. Ele acaba não tendo como parar as nossas ideias agressivas, quer ele jogue o gambito aceito, quer ele recuse o gambito. Muito legal, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se sim, dispara o like, deixa aquele comentário para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima.